Olá, muito boa noite. Estamos aqui com mais um programa Mentes Brilhantes, na TV Geração Z, direto da Avenida Paulista. E hoje estamos trazendo para vocês um convidado mais do que especial. É o nosso palestrante já e também consultor de várias empresas por vários anos, né, o Paulo Silveira. E nesse programa de hoje, nós abordaremos um tema muito importante, que é venda sustentável, a lógica da negociação. E para isso, eu vou contar um pouquinho para vocês da trajetória de Paulo Silveira, né? Ele é autor de mais de 20 livros, incluindo os best-sellers A Lógica da Venda e Atitude, a Virtude dos Vencedores, lidos por mais de 4,5 milhões de pessoas. É professor convidado da FGV e da USP e consultor, empreendedor e articulista de mais de 800 artigos. Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, Silvia. Boa noite, audiência, aos nossos espequinautas. E eu tenho certeza que vai ser muito agradável a nossa noite. Sejam bem-vindos. Que bom. Paulo, nesses anos nós sabemos que 95% das empresas do mundo sofrem perdas bilionárias pelo excesso de preparo dos compradores profissionais. Hoje se tornou uma profissão, né? Os compradores profissionais. Frente aos milhões de vendedores que estão despreparados ou desavisados. O que você poderia comentar para a gente sobre este assunto? Em relação aos despreparados ou aos desavisados? Os dois. Eu não sei qual é o pior. Na realidade eu tenho um número. Trabalhamos com mais de 600 empresas no sul, sudeste do Brasil e algumas outras regiões e também fora daqui. E só para você ter uma noção do quanto é gritante essa diferença, os compradores profissionais, eles fazem 16 cursos de especialização por ano, versus um profissional de vendas que faz apenas um, no máximo 2, só focado em técnicas de vendas. Olha. Só para você ter uma ideia. Então, por que isso é tão diferente? Porque quando você dá 10% de desconto numa exceção fora do negócio, na realidade, um produto que, por exemplo, sairia por R$ 730, mas os encargos você teria 130 de lucro. Uhum. Se você der esses 10% de exceção, ele vai dar só 34 de lucro. E aí isso me chama a atenção porque o que acontece? O Sebrae há 3 décadas vem falando que as empresas de micro e pequenas fecham do primeiro ao 8º mês. Uhum. E as médias até o 5º. Por que isso ocorre? Porque aumenta a demanda, o volume de vendas fica maior, só que diminui o núcleo, diminui a lucratividade. Aí a pessoa que não tem o mínimo tato para vendas se torna empresário, e aí ele tem que contratar vendedor. E aí o que ocorre? No meio corporativo não existe isso. O comprador é sempre preparado para ter a maior vantagem e lucratividade para a marca dele. Uhum. Então palavras como empatia, simpatia, se for realmente um profissional de vendas, ele pode ser educado com você, mas elas não definirão nada em relação ao negócio. O comprador vai fazer a melhor coisa para ele dentro da empresa e a marca que ele pertence. Olha só. E você sabe me dizer quantas qualificações fazem os compradores profissionais frente aos vendedores profissionais? Como eu falei há pouco, é uma média de 16 qualificações para um. Mas quais são? Uhum. Eu acredito que essa é uma pergunta, veio junto com a sua pergunta. Exatamente. Por exemplo, raramente um vendedor faz um curso de HP 12C, a parte matemática. Dificilmente um vendedor faz um curso de oratória, para melhorar a sua qualidade de voz, a sua qualidade de apresentação. Dificilmente um vendedor vai para um curso, por exemplo, de fluxo de caixa. E os compradores fazem tudo isso, e fora cursos que nem cabe à audiência falar, que são cursos totalmente fora da ética. Porque a compra, ela continua predatória, principalmente aos desavisados. Gostei muito da sua colocação. O que é a predatória? É aquela empresa que você tem certeza que ela está preparada e você não vai preparado. Em que momento ela se torna predatória? Por exemplo, eu compro um lote de computadores da Apple, por exemplo, 20 máquinas. Vou mandar para o sul do país. Aí o que você faz? Você pega e manda esses computadores através de uma transportadora, de um parceiro, alguma coisa assim. Se eles não chegarem, eu como cliente posso pôr uma cláusula de lucro cessante, ou cláusula punitiva, que diz, olha, se os computadores não chegar até a data X, você vai ser multada
uma vez no valor total do faturamento e vai nos reembolsar por prejuízo diário, tanto por dia. A maioria dos compradores nem sabe que isso existe, Silvia. Olha só. Então, assim, para repetir o número, para cada 16 especializações que um comprador profissional faz por ano, um vendedor faz no máximo 1 ou 2 de técnicas de vendas. É preocupante. É preocupante, sim, porque hoje não tem mais espaço, pelo que eu sinto, para o vendedor despreparado. Não, não há. Aquele que fala, eu me formei em psicologia, não deu certo, então eu vou ser vendedor. Né? Okay. Então, hoje acho que no mundo não cabe mais esse profissional no mercado, porque o comprador se prepara, né? E tanto o comprador, o cliente, né? Ele se prepara. E hoje o vendedor realmente tem que mudar essa visão, né? Sim, é o que ocorre. Muitas vezes você vê o pessoal falando assim, eu vou fazer um curso de marketing pessoal. Aí eles te ensinam a usar o terno da cor certa, no caso das mulheres um tailleur elegante, um sapato bem acabado, um cartão que impressiona. Só que a partir do momento que você conversa 10, 15 minutos com a pessoa, principalmente num coquetel, começa a aparecer a pessoa de dentro para fora. E aí o que vai prevalecer? Vai prevalecer duas coisas, principalmente se você der uma escorregada. Vai prevalecer sua imagem de trabalho, do tempo que você convive com a pessoa. E o segundo ponto e principal, o seu profissionalismo. Aquilo que você entrega. Principalmente no meio do corporativo, o lucro é a semente da manhã. E você é contratado para dar lucro. Não cabe mais o vendedor amador. Tá? Antigamente, já que você não se tornava nada, você se tornava vendedor. Mas isso é lenda. Porque a profissão de vendedor, por opção que é a minha, por exemplo, que sou impecavelmente formado, o que ocorre? Ela trouxe tudo que eu consegui conquistar. Por exemplo, se você é um vendedor técnico hoje, na média salarial, eu vejo pelas empresas que eu trabalho, é uma média de 10, 12 mil reais, Silvio. Sim. Eu não digo representante, eu digo vendedor CLT. Há casos de varejo que o vendedor ganha muito mais que o próprio diretor comercial. Com certeza. Né? Então, a venda é para corajosos, pessoas que são resilientes, que têm poder de recomposição e para gente que tem ambição. Com certeza. Paulo, nas suas palestras, que eu assisto bastante, você sempre cita uma questão. Sim. Que se baseia em objeção versus questionamento. No conceito corporativo, não é a mesma coisa isso? Não, não é a mesma coisa. Então me explica. Entenda a situação. Objeção, dentro do conceito de negociação, é algo cabível e ético dentro da transação, do trâmite negociação. Questionamento é algo que fere você no sentido de caráter. Vou dar um exemplo bastante comum a vocês que nos assistem. Por exemplo, pensem agora quantas pessoas vocês conhecem que são pontuais de fato. Nossa. Pois bem, vamos pegar pelo ponto de vista da entrevista. Você vai fechar o negócio da sua vida aqui na Avenida Paulista. Você mora na Zona Leste de São Paulo ou mora num outro estado. Você, se morar em outro estado, deveria estar aqui antes. Se morar na Paulista, vai sair umas 3 horas antes. Para vir para Paulista, se for na Zona Leste. Com certeza. O que acontece, Silvia? Tudo que o vendedor apresentou, a marca que ele representa, a formação impecável dele, se ele chegar atrasado, ele sai da linha de objeção natural para a linha de questionamento. Quando você promete que você vai entregar algo, você dá um cheque em branco na mão do cliente ou na sua credibilidade para a pessoa que te permite esse crédito. A partir do momento que você não cumpriu, uma vez que seja, você vai ser punido. Então você é questionado, essa é a diferença. Quando você faz uma objeção dentro de um trâmite, uma negociação, independente do nível que ela aconteça, ela faz parte. A objeção é antecipação, quer dizer, eu quero saber mais, me conte mais, me dê mais informações. Quando você é questionado, não. Já questionou a questão do caráter, já questionou a questão da marca, a pontualidade de algo que não foi entregue num prazo determinado. Imagina o Rock in Rio que está acontecendo hoje, se uma determinada marca de refrigerante e cerveja, não vamos citar aqui marca por questão de ética, esquece de entregar ou tem um atraso. Ou acontece um problema. O prejuízo é gigante. Só que o cliente final não quer saber disso. Né? Então essa é a diferença, Silvia. Objeção é todo o trâmite todo o trâmite da negociação dentro da ética do que está envolvido no negócio. Entendi. Questionamento é tudo aquilo que envolve o seu caráter. Por isso que muitas vezes um vendedor ou um representante é trocado de área. Porque ele fere ao caráter, ele é questionado.
Se for uma empresa séria, vai tirá-lo Com e certeza. vai substituir por um outro profissional. Eu consegui esclarecer? Muito. Muito obrigado. Agora, observando o mercado, o que você considera como as 3 piores práticas em relação às vendas nos últimos 30 anos? Deixa eu entender a pergunta. As 3 piores práticas nos Exatamente. últimos 30 anos. Exatamente. Vou ser bastante objetivo. O recurso humano do passado e o recurso humano de hoje ainda não está preparado para fazer boas práticas com os profissionais de vendas. Ainda hoje, muitas empresas veem o profissional de vendas como um mal necessário, infelizmente. Então, para mim, o primeiro ruído de comunicação direto é esse. Entendi. Segundo, se tem muito pouco instrumento de medição e preparo para o profissional de vendas. Pouquíssimos. E os que tem, no Brasil principalmente, são a maioria americanos, que não tem nada a ver com o nosso perfil. Os europeus, então, deixa para lá. Nossa, esses Então é o segundo ruído. Nós somos avaliados por instrumentos que não tem nada a ver com a nossa cultura. Por isso que tem multinacionais que vêm para cá e quebram, que elas querem trazer a cultura delas para nós, sem sequer falar a nossa língua, e vice-versa. E o terceiro ruído é quando você aceita um convite, você executivo que está me escutando, para assumir uma equipe de vendas, porque você acha que é fácil. E aí quando a coisa aperta, o que a pessoa faz? Começa a querer motivar por outras formas. E essa garotada, principalmente entre 20 e 30 anos hoje, Silvia, eles querem desafio. Porque as pessoas não saem das empresas, elas mandam seus gerentes e diretores embora. Esses, então, são os 3 piores ruídos. A falta de capacidade do gestor, que é meu líder, falta de instrumentos de medição, e a principal e a mais brutal é que o recurso humano antigo e o de agora, com exceção de algumas empresas, não estão preparados para o vendedor vencedor. Porque ele ganha mais, muitas vezes, que essa pessoa, ele é muito assertivo, então muitas vezes ele não passa um relatório e tal, porque ele já é o campeão. Não é que é certo fazer isso, mas normalmente os assertivos são arrogantes, né? E esses, para mim, são os 3 pontos que mais prejudicam vendas hoje, sem dúvida. E pensando nisso que você falou, eu vejo que o lucro de uma empresa começa com a contratação certa do seu funcionário, do seu vendedor. Verdade. Contratou certo, o lucro vem. Agora, contratou errado, você tem um prejuízo muito grande. Primeiro que vai ter que fazer um processo novamente, isso daí você perde tempo, você perde dinheiro, então Sim. realmente isso é uma coisa muito séria, né? E na sua opinião, quais são as 2 tendências globais que se sustentam em vendas para os próximos 50 anos? Então nós vimos os 30 e agora vamos para os próximos 50 anos. Olha, o que eu vou falar eu espero ver. Num dos meus livros, que eu escrevi 20 anos atrás, A Lógica da Venda, num dos capítulos eu cito que nesse período agora, adolescentes venderiam as coisas. E já está acontecendo. Temos filhos de palestrantes amigos nossos, Sim. como o filho do João Klepper, por exemplo, que já é empreendedor. Daqui a Com 50 anos... 13 anos o menino já é Eu não vou nem empreendedor. dizer 50 anos. Eu acredito que em 10 anos as crianças terão matérias relativas a vendas na escola. Hoje já se tem universidade de vendas, não como uma matériazinha à parte, mas sim como formação. Porque uma tendência global é que a maioria das outras profissões, principalmente as vinculadas a tecnologias, sejam obsoletas. Assim como fica obsoleto um telefone de um ano para o outro. Sim. E muitas profissões vão sumir. Agora eu te garanto, a primeira tendência é que a venda, o profissional de vendas vai ter orgulho de falar, eu sou profissional de vendas. Porque isso é uma coisa natural. E a segunda tendência é a tecnologia engolir aquele despreparado. E aí você automaticamente vai ter que vender mais equipamento, mais tecnologia, mais coach, que é uma palavra já conhecida há 20 anos, mas agora que vem as melhores práticas. Sim. Então, para mim, são essas 2 tendências. Uma é o profissional de vendas como opção, e segundo, formações relevantes, pesadas e impecavelmente remuneradas em vendas. Porque poucas profissões técnicas vão sobreviver, principalmente nos próximos 50 anos. Muito interessante mesmo. Paulo, recentemente eu fui uma palestra na área de vendas e me chamou muita atenção o fato de serem criados rótulos para diversos tipos de vendedores. A maioria deles bastante pejorativos. Na sua opinião, por que isso acontece? E por que também notei que o mesmo vendedor acaba achando isso engraçado, né? Então a gente não entende, né? As pessoas acabam chamando de uma forma pejorativa e eles ainda acabam achando engraçado, né? O que você poderia
falar sobre isso? Olha, eu fico muito feliz de poder responder sobre isso. O que ocorre, na realidade, é que, para começar, quem palestra para vendedores não sendo vendedor, já não faz palestra. É péssimo o discurso. Pior, muita gente vai palestrar em vendas, Silvia, porque eles acreditam que vendas é uma ciência fácil. Em relação aos nomes pejorativos, vou te dar um exemplo. Outro dia eu assisti um palestrante, aí ele citou 3 exemplos, eu vou dar um deles. Falou, vendedor maçarico, aquele que queima todo o território. Aí tinha lá, cavalo rufião, ele deixa o cliente com tanta vontade de comprar, aí o cliente sai da loja dele ou da empresa dele, ou mesmo ele sai da empresa, vem o profissional de vendas e faz a venda, a cobertura. Né? Isso é o cavalo rufião, o cavalo vira-lata. Só que eu não acredito que isso se aplique, sabe? A você profissional que me assiste, em vendas, na minha opinião, Silvia, você tem 3 perfis. Você tem curiosos em vendas, você tem aprendizes em vendas, eu inclusive me considero aprendiz até hoje, e você tem profissional em vendas. E aí sim, profissional em vendas de TI, profissional em venda industrial, profissional em venda de varejo, profissional de venda de mídia, que é uma área relativamente nova, né, porque a internet está aí. Então fica um recado para você, profissional de vendas, quando você for numa palestra, jamais permita que alguém torne o seu nome pejorativo. E se você rir, você vai estar rindo e apoiando que outros imbecis pisem num palco para falar mal dessa profissão tão nobre, tão rica e tão difícil, Silvia, que você acorda com não e dorme com não, que é a venda. Você é gerador de lucro, honre a nossa profissão. Olha, eu espero que os vendedores entendam este seu recado, porque é muito sério. A profissão de vendedor é uma profissão maravilhosa e é aquilo que você falou, todo dia a gente acorda desempregado e todo dia a gente tem que lutar e começar, né, a buscar a sua venda. Então é uma profissão que é muito honrosa. Muito honrosa, é verdade. E é uma profissão que você tem que se automotivar o tempo inteiro. Você também já foi vendedor, já desde pequeno, né? Você tem várias histórias de vendas, né? Eu acredito que em 2 minutos eu consigo falar. Na realidade, eu nasci muito pobre, mas muito bem educado. Eu nasci em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo. E um dia minha mãe mandou comprar uma caixa de fósforo com uma nota de um cruzeiro verde e umas moedas. Eu fui, aí não deu para comprar o fósforo, e aí o seu Odilon me vendeu uma bala. E eu voltei mascando essa bala. Eu tinha em torno de 5 anos. Aí minha mãe perguntou para mim o que eu tinha feito com o dinheiro. Eu peguei e falei que comprei a bala. Ela educadamente fez eu cuspir a bala. Oi. E ela, Silvia, com a lição que ela deu, ela me ensinou as 3 lições principais que uma mãe pode dar para um filho. E eu compartilho aqui com vocês. Ela falou, filho, nunca use nada que não seja teu. Eu sei que você quer o doce, mas o dinheiro tinha que ser usado para outra coisa. Segundo, a pobreza é um período que você pode passar, mas nunca respeite. Ela é uma doença e ela acaba com as pessoas. Terceiro, estude para servir as pessoas e vá buscar sua forma de ganhar dinheiro. As pessoas não vão ter piedade de você. Aí eu tinha um padrinho na época, eu tenho ele como padrinho, ele faleceu ano passado, infelizmente, o Plínio, que me deu uma caixa de juju, chupa-chupa, geladinho, depende do estado. E eu ia vender no campo da Araquari, na Zona Leste. Tem muita gente que está me assistindo no Facebook que sabe do que eu estou falando. Mas depois, no outro bloco, não sei como é que está o nosso tempo, eu termino. Isso. Bom, pessoal, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, de 1 minutinho, e nós vamos retornar, porque esse assunto é muito importante e esse bate-papo está muito gostoso, tá bom? Não saia daí, aguarde a gente.
Oi meu amigo, oi minha amiga, eu sou Marcelo Ronce e apresento o programa Alta Performance, aqui na TV Geração Z. Eu convido você para estar comigo conversando com palestrantes, consultores e empresários. A gente fala sobre desenvolvimento de carreira e oportunidades de negócios. Venha, assista ao programa Alta Performance aqui na TV GZ. Oba! Quero te convidar para assistir ao meu programa, um talk show muito divertido, descontraído e dinâmico, com convidados especiais e que participam de quadros ainda mais interessantes. Pergunta no escuro, verdade, mentira, bônus selfie, entre outros. É o programa Brasil Ideal. Comigo, Júnior Soares, toda semana aqui na TV Geração Z. Tô te esperando, hein? Olá, eu sou a Milene Macedo, apresentadora do Talk Show Gourmet Mexendo a Panela, nesta segunda temporada, trazendo delícias gastronômicas e convidados mais que especiais. Ao vivo eu espero você aqui na TV Geração Z. Não perca! Olá pessoal, estamos de volta com o programa Mentes Brilhantes e hoje com a presença do palestrante, consultor, escritor, Paulo Silveira. E ele vai terminar a história maravilhosa que ele estava contando, né? Que é como ele iniciou a sua carreira de vendas logo quando era pequeno. Então, eu comecei a vender geladinho no campo do Araquari, aí eu comecei a notar que se eu engraxasse um sapato de um vizinho, equivalia ao lucro de 10 geladinhos. Olha. Aí eu comecei a fazer outras coisas, comecei a aprender a pintar, cuidar de coisas, assim, tudo que eu não queria era pedir algo para os meus pais. Os meus pais eram divorciados na época, voltaram quando eu já tinha próximo de 10 anos. Aí eu fiquei a adolescência toda trabalhando numa adega, com 13 anos eu entrei no McDonald's, coincidentemente aqui na Avenida Paulista, que hoje existe até hoje, Paulista Casa Antiga. Naquela época tinham 2 lojas só no Brasil, quando eu saí tinha 88. Por aí a minha idade já fica meio denunciada. Aí eu fiz Senai, fui estudando, fiz técnica e mecânica e tal. Aí eu fui trabalhar, quando eu comecei no ramo da engenharia, eu fui trabalhar na Poly Processing Corporation já como vendedor técnico. Olha. E a título de curiosidade, os únicos registros que eu tenho em carteira são todos vendedor técnico júnior, sênior e master. Mas eu agradeço todo o trabalho de equipe que eu aprendi no McDonald's. Depois eu tive a honra de trabalhar na Xerox do Brasil, no auge dela. E ali foi uma escola de vendas pesada. Um abraço a todos os nossos cheroquianos que nos assistem. Só a título de curiosidade, quando eu tinha 20 anos, eu criei um manual de vendas, porque quase não se tinha boas literaturas naquela época. E aí, antes de eu estar formado, eu fiz um livro chamado A Lógica da Venda, que tem mais de 4 milhões de leitores. Mas isso é uma outra história. Agora fica a dica. Os meus filhos, eu tenho 3 filhos, o Paulo, o Júlio e a Maria Júlia, que desde pequenos são incentivados a vender. Então eu levo eles em eventos, vocês vão encontrar eles qualquer dia para vender livros. A Maria Júlia já me vende desenho usado, né? Deve estar me assistindo com a mãe agora. E o que acontece? De domingo a brincadeira predileta é brincar de palestra. Olha só, mais uma palestrante aí. E é isso, Silvia. Então, se eu hoje tivesse de voltar tudo de novo, independente do contexto, eu voltaria com certeza na área de vendas. Com certeza. Com certeza. E falando em vendas, quais os tipos de vendedores nós temos hoje no mercado, Paulo? Na realidade, vendas ela se distingue em 3 tipos. Você tem uma nata, que é o vendedor que tem formação, se não tem formação acadêmica, tem formação naquilo que vende, conhece o mercado e tem relacionamento, esse é o consultor. Uhum. Você tem o vendedor de varejo, que começa muitas vezes numa loja de shopping só para pagar a faculdade, depois ele nota que isso é legal,
né? Temos N casos aí, o próprio dono da marca Chili Beans e tal. Então, assim, venda se resume, a meu ver, em 3 pontos. Você tem o curioso de vendas, esse que vai, vou virar vendedor só para arrumar um dinheiro no final do ano, ou pagar a faculdade. Vê se vai dar certo. Esse se quebra, porque ele vai ser brutalizado na área, mesmo o profissional não perdoa. Você tem o aprendiz em vendas, e hoje não tem mais como parar de estudar. No passado você ainda conseguia, porque você vendia em cima de tabela de preço. Historicamente, não se vendia nada até 1980, se tirava pedido. Sim. A partir da abertura de mercado, se vendia, né, até a era Collor, na virada de tabela, no dia 28, dia 30, e acabou isso. Agora talvez volte alguma coisa por questão de câmbio, mas eu não acredito que leve mais de um ano. E você tem o profissional de vendas, e esse é fácil de saber, porque ele vive convidado para ir para a empresa do outro, ele é o cara que gera resultado, e mais do que isso, ele tem muita satisfação de falar, sou profissional de vendas. E é esse o profissional que todo mundo e todas as empresas buscam, né? Esse vendedor mesmo de coração, né? Sim. De alma mesmo. A pergunta que eu mais recebo todos os dias em eventos, em palestras: Paulo, você tem alguém bom em vendas para me indicar? Se você é bom em vendas, depois vai ser passado o meu e-mail, mande o seu currículo. Eu teria um imenso prazer em mandar para essas empresas que me perguntam isso. O bom vendedor nunca vai estar desempregado. Nunca. Sempre vai ter uma oportunidade. Com certeza. Até porque o concorrente sabe melhor do que o próprio dono da empresa, né? Ele fica sempre de olho, sabendo quem que é o melhor vendedor, quanto ele está vendendo. Então, ele está sendo sempre contatado, sempre as empresas acabam fazendo ofertas, né, para que ele possa trocar de empresas, né? Uhum. E, Paulo, me fala uma coisa, agora nós vamos falar de venda sustentável, que, Ok. aliás, este livro que eu estou mostrando para vocês é em primeira mão, né, Paulo? Primeira mão, esse é o primeiro livro da gráfica. Primeiro livro, e é Venda Sustentável, a lógica da negociação. Nós vamos falar bastante sobre este assunto, porque o Paulo, ele é hoje autoridade neste assunto de venda sustentável. Venda sustentável está diretamente ligada ao lucro? Vai além do lucro. Além do lucro. Vai. Porque quando você fala de sustentabilidade em termos de ambiente, é o organismo sadio. Uhum. Quando você fala em sustentabilidade em vendas, quer dizer lucro. Então eu deixo 3 recados para vocês pensarem em rentabilidade. Primeiro, o lucro é a semente do amanhã. Ninguém entra em vendas para brincar e para ter prejuízo ou falir. Segundo, se você não sabe o que você está fazendo em vendas por escrito, você não sabe o que está fazendo. E terceiro, em vendas e na vida, o que não se mede não existe. Por isso o termo venda sustentável. Sustentabilidade de ambiente, sustentabilidade de lucratividade, sustentabilidade em poder investir na equipe e equipe suporte, inclusive. E são esses 3 fatores que levam uma empresa na qualidade de vendas a ter uma grande marca, como muitas que nós conhecemos. Nossa. Paulo, me fale um pouco da relação do pós-venda com o processo de venda sustentável. O pós-venda é a ferramenta, na minha opinião, e a meu ver, mais inteligente que existe. Antes se falava em pesquisas que um cliente custava de 5 a 10 vezes mais quando você ia investir numa nova base para conseguir um novo. E eu acho incrível, Silvia, como nos dias de hoje você troca de operadora ou você compra numa loja de internet. Eu nunca recebi um telefonema de pós-venda de qualquer marca. As pessoas têm o seu cadastro, têm o seu perfil, muitas vezes a sua imagem. Sim. Tá? E você persiste em pegar contas novas. Então, eu tenho um artigo chamado Pós-Venda, o início de tudo, porque a venda só termina quando começa uma nova. Exatamente. Só que o custo de uma venda inicial ele é muito alto. Sim. Tá? E quando você faz o pós-venda, você tem 2 ganhos. Você tem uma venda não mais fácil, porque termo fácil em vendas não existe. Esse termo tem que ser abolido, como não. Na realidade, você tem um cliente que gosta de você, e depois, quando ele é bem atendido no pós-venda, sabe o que ele faz, Silvia? Ele conta para todo mundo, e vende você, vende na rede, vende na vizinhança, dá presente. Mas até hoje, eu nunca recebi um telefonema de pós-venda de nenhuma marca. Aí você pode falar assim, uma pergunta que sempre vem, e as grandes redes, por que elas não fazem? Na realidade, as grandes redes, muitas vezes eles não vendem nem eletrodomésticos ou móveis, eles vendem crédito. Entendi. Então, quanto mais gente desqualificada, melhor, porque o que manda é o sistema. Uhum. E esse profissional que você me perguntou, que é o profissional de vendas, ele não trabalha para o sistema. Ele trabalha de forma sustentável. Ele sabe que é bom no que faz,
a empresa que contratar ele paga o que é justo e o cliente que é bem atendido por ele sabe que ele vai gerar lucro. Logo, ele passa de profissional de vendas consultor para um gerador de lucro do cliente. Agora, me fala uma coisa, e os pequenos empresários, os pequenos comércios, eles têm essa possibilidade de fazer esse pós-venda sustentável? É mais fácil. É mais fácil. Porque quando você inicia uma venda, uma empresa, vamos falar de micro e pequena, o que acontece? Normalmente você começa num local no qual você conhece todo mundo. Eu nunca vi uma empresa começar pequenininha para concorrer com uma gigante. E é onde eles começam a pecar, eles começam a crescer e aí eles passam a relaxar no processo, contratar mal na venda. Chega final de ano, todo mundo sabe que o Natal vai vender, mas aí contrata nos últimos 10, 15 dias. E aí o que acontece? Toda aquela venda mal feita vai respingar no pessoal em janeiro e fevereiro, gerando um mal-estar absurdo na equipe. Isso vale na indústria, vale no varejo, vale na indústria de serviços. O pequeno é que tem a maior oportunidade de olhar o cliente no olho e dar o seu melhor. Então, o pós-venda vai além da relação. O pós-venda se torna amizade. E, normalmente, quando a gente compra ou vende para amigo, nós facilitamos bem mais do que uma compra corporativa, por exemplo. E outra coisa também que a gente tem que levar, de pensar que é muito relevante, é que é mais fácil você vender mais para aquele mesmo cliente. Claro. Em vez de você ficar se preocupando em fazer anúncios, em pegar e conquistar novos clientes, trate bem aquele, né? Vê qual que é a necessidade dele. Se ele levou um produto, por que não levou o outro? Então venda mais para esse mesmo... Nós temos um termo que se chama venda cruzada. Né? Quando eu abro um cliente novo ou quando eu faço algum trabalho de consultoria, a primeira coisa que eu pergunto é: quais são essas bases de cliente de território? Porque você tem 4 tipos de cliente num território, Silvia. Primeiro cliente do território é o cliente que gosta de você, o fidelizado. Mas esse não é o que dá mais lucro. Aí você tem o cliente que dá mais problemas até de relacionamento, ele é mais reclamão e tal. Esse é o que você fideliza, o lucro mora ali. É o que gosta quando você resolve o problema dele. Porque as empresas nos contratam, no fundo, para resolver problemas primeiro e ter lucro. Basicamente é isso, se tornar amigo melhor. O terceiro é o concorrente no território. Né? E o quarto é o território misto, que tem as duas marcas. Isso vale para automóvel, vale para minério, vale para cimento, vale para lápis, livro, enfim. Qualquer coisa, né? Paulo, como selecionar profissionais no mercado, né, usando esse conceito da venda sustentável? Nossa, muito boa a sua pergunta. Como selecionar os vendedores para o conceito de venda sustentável? Sim. Primeiramente, esses jovens que estão vindo agora, e mesmo os veteranos que têm ambição, eles já vão te procurar. Então, eles já têm uma busca voluntária. Como é que você pode fazer outras formas? Hoje existem milhares de cursos técnicos em vendas e cursos de especialização em vendas. Vá buscar nesses cursos. Nunca pirateie do concorrente. Porque quando uma pessoa tira algo de outra, por exemplo, um talento, essa pessoa vem com vícios. Então, quando você for selecionar esse profissional para venda sustentável, primeiramente, ele já tem relacionamento com certeza, Silvia. Muita gente reclama da rede, mas fica uma dica. O Facebook, por exemplo, se você tem um perfil que você julga ser seu, particular, se ele tiver uma prospecção ou um cliente, desculpa, ele passou a ser corporativo. Muito interessante. Então, eu quando seleciono, por exemplo, para alguém ou mesmo para mim, para algum trabalho numa cidade diferente, a minha primeira cartada é o Facebook. Não é o LinkedIn, é o Facebook. Mas como eu faço muito evento o ano todo, sim, em todas as situações, rodadas de negócio, você encontra excelentes vendedores, sim, rodadas de negócio, tem gratuitas na Anshan, que é a Câmara Americana, Brasil e Estados Unidos, os Rotaries. Tem bastante. As ACIGs, a Fiesp, não é difícil achar. O difícil é achar essa pessoa para venda sustentável e conseguir manter a atitude dela. E a hora que encontrar... Aí, como é que você mantém a atitude? Tendo atitude, dando exemplo, treinando, valorizando, incentivando, não motivando. Porque motivação é uma coisa que vem de dentro para fora. Você, no máximo, como líder, inspira a pessoa a se tornar o que ela quer se tornar. O que a gente diz é a liderança pelo exemplo, né? A liderança pelo exemplo. Essa é a única que, na realidade, existe. É que funciona. Sim. E hoje, ser líder no mercado de hoje não é fácil. Não, na verdade, ser líder nunca foi fácil.
Mas parece que agora estão exigindo cada vez mais, né? Ô Paulo, existem vendas de ciclo curtos, né? Sim. E outras que levam mais tempo para serem mais rentáveis, né? Ok. A venda sustentável é focada apenas em ciclos mais longos? Não necessariamente. Existe uma regra para a venda ser sustentável. Ela não pode prejudicar o ambiente, tem que remunerar com justiça e tem que dar lucro. Então, indifere se você vende um produto de ciclo rápido, um lançamento, ou uma commodity, ou um produto de extremo valor agregado, como, por exemplo, um equipamento alemão que envolve mão de obra técnica, uma língua diferente. Não existe nenhuma relação, Silvia. Qualquer venda pode ser sustentável. Uma pessoa que vende amendoim aqui na Avenida Paulista pode vender com sustentabilidade. E uma grande concessionária de algo importado pode dar um péssimo atendimento. Entendi. O que voga na venda sustentável não é o produto, e sim a forma no qual você conduz a venda. Muito interessante. Nós estamos agora já pertinho do final, infelizmente, dessa nossa entrevista, e eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes um pouco sobre o seu livro. Por que você resolveu escrever esse livro maravilhoso? O livro A Venda Sustentável, ele nasce a partir de 630 objeções mapeadas dentro de estratégia, tática e emoções. Durante os últimos 6 anos, eu venho trabalhando com a Abinfer, escrevo para a revista Ferramental, e eu me especializei em vendas complexas, principalmente da área de TI e a área relacionada a serviços. E eu não vou nem tanto falar do livro, eu vou falar do que ele vai te dar. As primeiras 200 páginas, Silvia, te dão do porquê você é comprado. Porque nós sempre vendemos, mas nós nunca sabemos a causa, normalmente só o gerente sabe. E as últimas 125 páginas eu dou 59 técnicas de demolição emocional que são usadas nos piores cursos de negociação sem ética do mundo. Não cabe aqui citar nomes, tá? E aí a você que nos assiste, eu vou deixar uma cortesia. O meu site foi atualizado hoje, eu posso dar o site no ar? Pode, lógico. www.paulosilveira.com.br. Você pode baixar, por exemplo, o livro A Lógica da Venda. E nos artigos, tem 24 artigos totalmente focados em cima de venda sustentável, e você pode me solicitar no e-mail do site, assistir o seu programa Mentes Brilhantes com a Silvia Patriani, e eu mandarei os outros artigos que eu tiver lá de cortesia. Então eu acredito que a venda sustentável é você dar o seu melhor para o cliente, porque vender é servir. Exatamente. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje. Eu quero agradecer muito a sua audiência. Convido vocês a participarem do nosso programa na próxima quinta-feira. Se você gostou do nosso programa, curta a nossa página no Facebook, Mentes Brilhantes. E um grande abraço para vocês e nos encontramos em breve. Muito obrigada. Muito obrigado, Silvia, pelo convite. Eu quero te agradecer muito. Obrigada.